Acha que levantar-se da sua cadeira favorita está a tornar-se um pouco mais difícil? Ou talvez aquele frasco de doce que antes abria sem pensar, agora parece teimosamente selado? Não está a imaginar coisas. Essa perda de força, essa sensação de que o corpo já não responde como antes, tem um nome: sarcopenia. É uma palavra complicada para algo muito simples e assustador: a perda de músculo que vem com a idade. E é o ladrão silencioso da nossa independência. Todos nós ouvimos dizer que para envelhecer bem é preciso comer peixe, especialmente sardinhas. São o pilar da nossa dieta, e com razão. Mas e se eu lhe dissesse que há um alimento, um petisco humilde que muitas vezes comemos no café, sem pensar duas vezes, que é uma arma secreta e poderosa contra esta perda de força? Um alimento que a maioria de nós ignora como uma fonte séria de construção muscular. Neste vídeo, vamos desvendar não só este herói improvável, mas também outros hábitos e alimentos simples que podem transformar a sua força e energia. Vamos aprender a nutrir os nossos músculos de uma forma que talvez nunca tenha considerado. Fique comigo até ao fim, porque a última dica envolve um ajuste tão simples na sua rotina diária que se vai perguntar como não pensou nisso antes, e que pode ser a chave para tudo. Vamos então começar com a estrela inesperada do nosso espetáculo, o nosso segredo para uns músculos de aço. Esqueça por um momento os batidos de proteína e as barras energéticas que vê os jovens a consumir. O que temos para si é algo que cheira a Portugal, a esplanada e a conversas de fim de tarde. Estou a falar, claro, dos nossos queridos tremoços. Sim, leu bem. Aquelas pequenas leguminosas amarelas que nos servem numa tacinha, geralmente a acompanhar uma bebida fresca, são um dos alimentos mais potentes que pode comer para combater a sarcopenia. Muitas vezes nós olhamos-los como um simples petisco, algo para entreter o estômago enquanto esperamos pela refeição. Mas a verdade é que cada tremoço é uma pequena cápsula de poder. Para ter uma ideia, uma chávena de tremoços cozidos contém cerca de 26 gramas de proteína. Isto é quase tanto como um bife de 100 gramas ou 4 ovos grandes. É uma quantidade impressionante, especialmente vinda de uma fonte vegetal. A proteína é, como sabe, o tijolo com que construímos e reparamos os nossos músculos. Depois dos 60, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar a proteína que comemos. Isto significa que precisamos de consumir um pouco mais e de fontes de alta qualidade para simplesmente mantermos a força que temos, quanto mais para aumentar. Os tremoços oferecem exatamente isso. E não é só a proteína. Eles são também riquíssimos em fibra, o que ajuda a manter o nosso sistema digestivo a funcionar como um relógio, controla os níveis de açúcar no sangue e dá-nos uma sensação de saciedade, evitando que petisquemos alimentos menos saudáveis. Como podemos então incorporar mais tremoços na nossa vida de uma forma inteligente? Primeiro, quando os comprar, sejam eles de frasco ou a granel, passe-os sempre muito bem por água. Eles são conservados em salmoura e queremos os benefícios do tremoço, não o excesso de sal. Depois pense neles para além do petisco. Tente adicioná-los a uma salada, tal como faria com grão de bico ou feijão. Eles dão uma textura fantástica e um reforço de proteína. Pode até triturá-los para fazer uma espécie de hummus ou paté para barrar no pão. Mas, honestamente, a forma mais simples é a melhor. Ter sempre uma tacinha pronta no frigorífico. À meio da tarde, quando a energia começa a baixar, em vez de ir buscar uma bolacha ou um bolo, coma um punhado de tremoços. Estará a alimentar os seus músculos e a dar ao seu corpo algo que ele realmente precisa. Claro que não vamos construir a nossa fortaleza muscular apenas com tremoços. Precisamos de variedade. E é aqui que entra outro pilar da nossa alimentação portuguesa, muitas vezes subestimado na sua capacidade de nos fortalecer: o queijo fresco ou o requeijão. Estes lacticínios humildes são diferentes da maioria dos queijos. São baixos em gordura e incrivelmente ricos num tipo especial de proteína chamada caseína. Pense na proteína dos alimentos como se fossem corredores numa corrida. Algumas proteínas, como a do soro de leite, são sprinters. São absorvidas muito rapidamente pelo corpo.
A caseína, presente em abundância no queijo fresco e no requeijão, é uma maratonista. É digerida e absorvida lentamente, ao longo de várias horas. O que é que isto significa para os nossos músculos? Significa que lhes estamos a fornecer um fluxo constante de aminoácidos, os tais tijolos, durante um longo período. Isto é especialmente importante durante a noite. Durante o sono, o nosso corpo entra em modo de reparação, mas também pode entrar em modo de catabolismo, ou seja, de destruição muscular, se não tiver nutrientes disponíveis. Comer um pouco de queijo fresco ou requeijão antes de deitar pode ser uma estratégia fantástica para alimentar os músculos enquanto dorme, prevenindo essa perda noturna. Imagine ir para a cama sabendo que os seus músculos estão a ser nutridos e protegidos. Além disso, é um alimento tão versátil. Ao pequeno almoço pode barrá-lo numa fatia de pão integral, talvez com uma pitada de pimenta ou um fio de mel. Como lanche, pode misturá-lo com fruta fresca ou frutos secos. É leve, é delicioso e está a trabalhar a seu favor a cada colherada. A ideia é começar a olhar para estes alimentos não apenas pelo seu sabor, mas pela sua função. Cada refeição é uma oportunidade para fortalecer o seu corpo. Aquele lanche de tremoços não é só para matar a fome, é uma sessão de nutrição para os seus músculos. Aquela sobremesa de requeijão com doce de abóbora não é só um prazer, é uma estratégia de reparação muscular noturna. Agora que já fortalecemos os nossos lanches e o nosso pequeno almoço com os tremoços e o queijo fresco, vamos virar a nossa atenção para as refeições principais. E aqui encontramos outro tesouro da nossa cozinha, um ingrediente que faz parte de pratos tão icônicos como o cozido à portuguesa ou o rancho, o grão de bico. Tal como os tremoços, o grão de bico é uma leguminosa poderosa. Uma chávena de grão cozido oferece cerca de 15 gramas de proteína de alta qualidade e uma quantidade enorme de fibra. O que o torna tão especial é a sua incrível versatilidade. Muitas vezes, pensamos no grão apenas como um acompanhamento ou um ingrediente secundário num prato de carne, mas ele merece ser o protagonista. Por que não experimentar uma salada de grão como prato principal ao almoço? Combine-o com atum ou ovo cozido, cebola roxa picada, salsa fresca e um bom fio de azeite. É uma refeição completa, saciante e que está a trabalhar ativamente para manter a sua massa muscular. Outra forma deliciosa de o consumir é transformá-lo em hummus caseiro. É surpreendentemente fácil de fazer. Basta triturar o grão cozido com um pouco de azeite, sumo de limão, alho e um pouco da sua água de cozedura até obter uma pasta cremosa. É perfeito para barrar no pão ou para mergulhar palitos de cenoura ou aipo. E que tal grão de bico assado no forno? Depois de cozido, seque-o bem. Tempere com um pouco de azeite, pimentão doce e uma pitada de sal. E leve ao forno até ficar estaladiço. É um petisco fantástico e saudável para quando lhe apetece algo crocante. A beleza do grão de bico é que ele se integra perfeitamente na nossa cultura alimentar, ao mesmo tempo que nos fornece as ferramentas de que precisamos para lutar contra a fragilidade. E a seguir, temos de falar do alimento que é talvez o padrão de ouro da proteína, a referência com a qual todos os outros são comparados: o ovo. Durante anos, o ovo foi injustamente demonizado por causa do colesterol. Felizmente, a ciência mais recente veio clarificar as coisas e mostrar que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não tem um impacto negativo nos níveis de colesterol no sangue. Pelo contrário, os ovos são uma verdadeira potência nutricional. Um único ovo contém cerca de 6 a 7 gramas da proteína da mais alta qualidade que se pode encontrar, com todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa. É um alimento completo, barato, fácil de preparar e incrivelmente versátil. O que é que isto significa na prática? Significa que adicionar 1 ou 2 ovos ao seu dia é uma das formas mais fáceis e eficazes de aumentar a sua ingestão de proteína. Um ovo cozido a meio da manhã. Ovos mexidos ao pequeno almoço com um pouco de espinafres. Uma omelete recheada de legumes ao almoço ou ao jantar.
São refeições que se preparam em minutos e que dão aos seus músculos exatamente o que eles pedem. Mas, e este é um ponto crucial, comer todos estes alimentos maravilhosos é apenas metade da equação. A nutrição fornece os tijolos, mas precisamos de dar aos nossos músculos um motivo para usar esses tijolos. Precisamos de lhes enviar um sinal de que ainda são necessários. E esse sinal é o movimento, mais especificamente, o exercício de resistência. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos pesados. Estou a falar de algo muito mais simples, que pode fazer agora mesmo, na cadeira onde está sentado. O exercício chama-se sentar e levantar da cadeira. Parece básico, não é? Mas é um dos movimentos mais funcionais e eficazes que existem para fortalecer os músculos das pernas e dos glúteos, que são cruciais para o nosso equilíbrio e mobilidade. A forma correta de o fazer é a seguinte: sente-se na beira de uma cadeira firme, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito. Agora, usando apenas a força das suas pernas, levante-se até ficar de pé. Depois, controle o movimento de volta à posição sentada, de forma lenta e deliberada. O segredo é não se deixar cair na cadeira. Tente fazer 8 a 10 repetições. Se for muito difícil, pode começar por usar as mãos para ajudar um pouco, mas o objetivo é conseguir fazê-lo sem qualquer ajuda. Por que é que este exercício é tão poderoso? Porque simula um movimento que fazemos dezenas de vezes por dia. Ao fortalecê-lo, estamos a tornar todas essas ações diárias mais fáceis e seguras. Estamos a dizer aos nossos músculos: eu preciso de vocês. Continuem fortes. Tente incorporar este pequeno ritual na sua rotina. Talvez durante os anúncios da televisão, ou enquanto espera que a água para o chá ferva. A consistência é muito mais importante do que a intensidade. Um pouco todos os dias faz uma diferença muito maior do que um grande esforço uma vez por semana. Agora, chegamos à dica que prometi no início. A peça final do puzzle, que une todos estes alimentos e hábitos. Não se trata de mais um alimento para adicionar à sua lista de compras, mas sim de uma mudança na forma como pensa sobre as suas refeições ao longo do dia. A maioria de nós, especialmente à medida que envelhecemos, tende a distribuir a ingestão de proteína de forma muito desigual. Comemos um pequeno almoço leve, talvez pão com manteiga e um café, um almoço moderado, e depois, ao jantar, comemos uma grande posta de peixe ou um bife, concentrando a maior parte da nossa proteína numa única refeição. Parece lógico, mas para os nossos músculos não é a melhor estratégia. Pense no seu corpo como uma pequena obra em construção. Os trabalhadores, que são as nossas células musculares, precisam de um fornecimento constante de tijolos, que é a proteína, ao longo de todo o dia para poderem fazer o seu trabalho de reparação e construção. Se lhes entregar o caminhão inteiro de tijolos de uma só vez, à noite, eles não conseguem usar tudo. Há um limite para a quantidade de proteína que o corpo consegue absorver e utilizar para a síntese muscular de uma só vez. O excesso é simplesmente convertido em energia ou armazenado de outras formas, mas não vai para os músculos. A solução? Espalhar a ingestão de proteína de forma mais uniforme por todas as refeições e lanches. O objetivo deve ser incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição. Em vez de pensar em proteína apenas como o prato principal do jantar, comece a pensar nela como um componente essencial do pequeno almoço, do almoço e dos seus lanches. Vamos desenhar um dia ideal. Imagine começar amanhã com aqueles ovos mexidos de que falamos, ou com uma taça de iogurte grego, que também é rico em proteína. Já deu aos seus músculos o primeiro carregamento de tijolos do dia. A meio da manhã, em vez de uma bolacha, um punhado de amêndoas ou nozes. Ao almoço, a sua sopa de legumes pode ser enriquecida com grão de bico, ou pode comer aquela salada de atum ou frango. A meio da tarde chega a hora da nossa estrela, a tacinha de tremoços, ou talvez um pouco de queijo fresco com fruta. E ao jantar, pode ter o seu peixe ou carne, mas talvez numa porção um pouco mais modesta, porque o seu corpo já foi alimentado ao longo do dia. Vê a diferença?
Em vez de um único pico de proteína, está a criar um fluxo constante e sustentado. Está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa, quando ele precisa delas. Esta simples mudança de estratégia pode ter um impacto maior na sua massa muscular do que qualquer outra coisa. Não se trata de comer mais, mas sim de comer de forma mais inteligente. É sobre respeitar a forma como o nosso corpo funciona. Sei que mudar hábitos alimentares pode parecer uma tarefa gigantesca. Mas não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece com uma coisa. Apenas uma. Talvez esta semana decida trocar o seu lanche da tarde por tremoços. Ou talvez se comprometa a adicionar um ovo ao seu pequeno almoço 3 vezes por semana. Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a grandes transformações. Não se trata apenas de evitar a fraqueza. Trata-se de cultivar a força. Trata-se de poder brincar com os netos no chão e levantar-se sem ajuda. Trata-se de carregar os seus próprios sacos de compras, de abrir os seus próprios frascos, de viver a vida nos seus próprios termos, com confiança e vitalidade. A comida é a nossa melhor medicina e a nossa melhor ferramenta. E os alimentos de que falamos hoje, os tremoços, o queijo fresco, o grão de bico, os ovos, estão todos aí, à nossa disposição, fazendo parte da nossa cultura. Só precisamos de olhar para eles com outros olhos. E agora, adoraria ouvir a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Tem algum outro segredo para se manter forte e ativo? Por favor, partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode ajudar outra pessoa nesta jornada. Se este vídeo lhe foi útil e lhe deu alguma inspiração, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho, para que não perca os próximos vídeos que preparamos para si. Lembre-se, a idade não tem de ser sinônimo de declínio. Pode ser sinônimo de sabedoria, de experiência e sim, de força. A escolha é nossa, a cada refeição, a cada dia. Cuide-se bem, mantenha-se forte e até a próxima.